Quem é você? Eu sou Osíris Haddad, nascida do senhor Jamil Haddad e de dona Uíris Salvalajo Haddad, no dia 10 de março de 1942, em Ribeirão Claro, uma cidade bem pequena, lá no chamado Norte Velho, não é? E depois a Osíris cresceu um pouquinho, foi para a escola, estudou lá no grupo escolar Correia de Freitas. E aos 7 anos nós nos mudamos para o norte do Paraná. Já éramos 2 meninas, Osíris e Célia, e em Arapongas nasceu a minha irmãzinha caçula, a Maria Angélica. Eu me lembro até quando ela chorou. E aí eu falei, ai, a cegonha chegou. Depois a minha nona foi lá no meu quarto e falou, Cirinha, venha ver a sua irmãzinha. Aí eu cheguei e ela estava lindinha no berço. Me lembro disso muito bem. E a vida foi passando. Nessa época eu já gostava de cantar, recitar. Aos 7 anos ainda, lá em Ribeirão Claro, as professoras e diretoras organizaram uma festa escolar e me vestiram de Carmen Miranda. E a Osíris foi lá no palco, a rebolar e cantando. Depois cresci, passou o tempo e eu fui à escola também, né, lá em Arapongas. Essas alturas já estava cursando ginásio nessa época. Me apaixonei por um menino lindo, primeira paixão da vida, com 11 anos. E lá de Arapongas nós nos mudamos para Curitiba. Meu pai foi transferido e nós viemos para cá. As minhas irmãs já estavam crescidinhas também, eu com 11 anos. Fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. Saudoso, maravilhoso colégio. Nessa época e até hoje, um dos melhores colégios desse país. E lá no colégio eu também mostrei um pouco dos meus talentos. E sempre que havia oportunidade, nós viajávamos para São Paulo, porque lá moravam os irmãos do meu pai. E um deles, meu querido tio Nassime, que é o caçula dos irmãos do meu pai, sempre tocou muito violão desde mocinho. E a Osíris cantava, né? Sempre com o tio Nassime. E daí eu fui estudar música, fui estudar piano, e sempre assim com essa vontade de ser artista. Ouvia rádio, porque ainda não tinha televisão, né? Aí um dia a gente foi para São Paulo e eu vi a televisão pela primeira vez. E aquela, né, ver os artistas cantando e os teatros, branco e preto ainda. É aquela emoção. Depois eu voltei a estudar. Continuei meus estudos, me formei num colégio de irmãs aqui em Curitiba e fiz o curso técnico em contabilidade e nunca exerci a profissão. Nessas alturas eu trabalhava num banco ali na Boca Maldita, o antigo banco comercial, e foi inaugurada a televisão no Paraná. Ali no edifício Tijucas, umas salinhas incrivelmente pequenas lá no 20º andar. E como que eu apareci a primeira vez na televisão? Dava um jeito, né? Sempre tinha que aparecer, eu ficava fazendo figa para uma hora acontecer. E aconteceu. O meu pai foi homenageado com outros representantes comerciais com os melhores do ano, esses eventos, né,
promocionais, etc. Mas o meu pai era muito tímido e falou, é você que vai lá receber o prêmio para mim. Chegou a minha hora, né, de aparecer. E daí eu me aprontei toda e fui lá no 20º andar. Meu Deus do céu, que calor! Quase morri de susto quando eu vi aquelas lâmpadas desse tamanho assim. Mas eu aconteci. Eu era a única mulher que estava lá, a única mocinha, né? Porque eu tinha 18 anos. A única mocinha. Então, volta e meia eu estava sorrindo para as câmeras desse tamanho assim, sorrindo para as câmeras e para os câmeras, né? Muito mais. Muito bem. Eu sei que depois disso eu comecei a passar por ali, encontrar pessoas, as quais eu já conhecia de rádio. E numa dessas eu fui comprar uma roupa ali numas lojas que tinha na Rua 15, e o dono da loja queria fazer uma propaganda na televisão e estava procurando moças para desfilar as roupas. E daí eu fui lá pagar minha conta e tal, e ele olhou assim para mim e falou assim, escuta menina, você não quer mostrar a minha roupa lá na televisão? Eu falei, o quê? É. E tal. Eu sei que não demorou uns dias, eu já estava lá, vestindo a roupa e fazendo pose lá pelas câmeras junto com outras moças. Muito bem. Eu sei que depois alguém me viu, me chamaram. Eu conhecia uma menina que já estava trabalhando, a Rosemary Naumes. Nós morávamos perto, praticamente no mesmo bairro. E a gente começou a conversar, e eu sei que de vez em quando eu ia lá. Sem mais nem menos, eu já estava fazendo comerciais e conhecendo o pessoal todo. E assim começou a minha vida na televisão. O que mais? Deixa eu lembrar. Suas preferências? Filmes, teatro? Olha, nessa época a gente ia nos anos 60, a gente ia matinê. E eu ia sempre ao cinema, sim. Adorava cinema e curtia os artistas. E a gente fazia coleção, né, das figurinhas dos artistas. E eu ia com meu primo. Eu me lembro até de um caso especial. E uma vez a gente foi assistir um filme proibido para menores de 18. E eu ainda não tinha 18 nessa época. E daí a gente chegou na entrada e o porteiro, carteira de identidade, né, menor, etc. Daí ele falou assim, ah, claro que ela é maior, ela é minha mulher. Botou a mão assim no meu pescoço. Fomos entrando. Aí a gente fazia malandragem. Algumas a gente conta, né, nem todas. E o que mais? Depois, o tempo foi passando, eu cheguei a fazer comerciais para várias empresas aqui. E uma das nossas colegas, a Meire Nogueira, que está aí até hoje, linda, fazendo ainda programas, ela precisou assumir outros compromissos e o programa que ela começou a fazer ficou para mim, que era a Dona Coelhinha na Floresta Encantada. Olha, foi um grande acontecimento na minha vida que enquanto eu estiver viva eu vou me lembrar e espero que as pessoas lembrem de mim ainda. Olha só. E foi uma felicidade. Eu, com meu jeito brincalhão e tudo mais de sempre, eu consegui cativar muito bem as crianças e as pessoas que lembram de mim até hoje ainda dizem que eu era muito boa e muito alegre, muito eficiente no contato com as crianças e o programa fez muito sucesso, com certeza. E eu sou feliz até hoje por ter feito esse personagem. Contava a história para as crianças, conversava sobre tantos assuntos com a criançada e me escreviam cartinhas e as mães pediam conselho porque elas achavam que eu aconselhava melhor as crianças, que as crianças obedeciam mais a mim do que elas. Olha.
É claro, né? É mais ou menos assim, é o encanto, é o maravilhoso, a TV que está lá, e a gente conversava muito de perto com as crianças. Olha, se você não fizer bonitinho, você vai ficar feio, então você tem que fazer bonitinho, senão eu não gosto mais de você. E as crianças me imitavam, elas às vezes encontravam com elas na rua e elas diziam, não gosto mais de você. Esses chavões, né, que a televisão apregoa com a nossa linguagem coloquial. Muito bem, depois eu trabalhei como garota exclusiva para uma empresa Rodolfo Zenf. Era uma empresa muito grande, que tinha várias atividades comerciais, e eu fiquei quase 2 anos fazendo comerciais só para essa empresa. Também foi uma época muito importante, da qual eu me orgulho, foi muito bem tratada, prestigiada, etc. Depois eu fui embora daqui. Peguei a minha mala e fui para São Paulo. E lá eu não fui procurar televisão. Eu fui estudar. Fui trabalhar, fui estudar. E passando algum tempo, eu conheci uma pessoa que estava na produção de um filme brasileiro, e ele falou assim, olha, você tem muito jeito, moça, para lidar com televisão e cinema. Vai lá, fala com tal fulano de tal, e isso assim, e você... Vamos ver como é que vai. E eu fui. Mas não fiquei muito tempo. Atuei no Canal 5, a antiga TV Paulista, que hoje é a Rede Globo, né? Cheguei a fazer vários programas ao vivo, com personalidades muito boas da época, até o Walter Foster, né? Saudoso, me lembro dele, fiz um programa com ele 2 meses, que eram os sucessos da semana, as músicas preferidas na época. Eu ia toda linda, de vestido longo, e ele todo de smoking. Foi uma época muito boa também. Cheguei a fazer comerciais para Schaeffers, a maior parte das marcas de televisão na época, e apresentava artistas brasileiros, e apresentava também até autores, cantores estrangeiros. E daí eu precisei sair. Fui falar com o diretor artístico, escrevi uma carta pedindo demissão, e ele ficou bravo comigo. Ele falou, menina, tem um pouco de paciência, isso aqui vai ser uma grande potência. Eu falei, pois é, mas eu acho que eu não vou estar aí para presenciar essa grande potência. E ele, hoje em dia, que ainda está muito bem, está na Rede Vida. É o Luiz Guimarães. Olá, Luiz, sempre me lembro muito de você, ainda gostaria de vê-lo. O que mais que eu posso contar? Aí, eu trabalhando, desisti, né? Pedi a minha demissão, porque eu morava muito longe, estava um pouco difícil eu ir para a televisão. E eu fui chamada para trabalhar numa multinacional, na área do marketing. Eu estava estudando na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e fui trabalhar numa empresa americana. E lá eu fiquei quase 5 anos. Aprendi muita coisa, viajei o Brasil praticamente da Bahia ao Rio Grande do Sul, atuando no marketing da empresa. E depois fui trabalhar numa empresa japonesa. Nossa, aí eu aprontei mesmo, porque me deram assim carta branca, né, para o departamento de divulgação, promoção e marketing, etc. Mas o tempo passou e eu já estava com 30 e poucos anos. Meu pai começou a ficar doente, eu também não estava muito bem de saúde, voltei para Curitiba. E foi muito bom ter voltado, foi muito bom ter ido, eu fiquei quase 13 anos fora daqui, e foi muito melhor ainda ter voltado. Cuidei do meu pai e da minha mãe até o último dia deles. E deles eu me lembro todo dia, com certeza.
O que eu pude fazer para os meus pais, eu espero que muitos filhos possam fazer pelos seus. E me orgulho muito disso. Consegui. Sofri muito, mas eu consegui. Graças a Deus. Então, em seguida, eu fui... Sobre sua vida afetiva. A minha vida afetiva é segredo, não posso contar muito. A não ser o meu afeto pelos meus amigos, pelos meus colegas, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, que até hoje são uma coisa na minha vida. E a gente briga, mas como diz o poeta, né, é melhor brigar junto do que chorar separado. Claro. Então, e os sobrinhos? Sempre junto. Hã? E os sobrinhos? Os meus sobrinhos. Eles são minha paixão. Eu os vi nascer, né? Com certeza. E sempre mimei muito. Tia, sabe como é? Eles foram muito mimados e a gente fez assim o que pôde para ajudá-los a brincar, se distrair, a estudar, ensinar, enfim, se distrair e tudo que era preciso para que fosse uma criança saudável, inteligente e ótimos cidadãos. E são, graças a Deus. Sobre suas viagens e lugares, ou lugar que mais marcou? Ixi, aí é difícil, viu? Porque eu, graças a Deus, eu já viajei tanto. Mas eu, em primeira mão, eu fiz um empenho incrível para conhecer a terra dos meus antepassados, né? Os árabes, os italianos e os portugueses. Olha só que sangue quente. E daí eu fui para a Itália, já 4 vezes, andei um pouco por lá. Fui até ao Lago de Como. Ai, que lindo. Porque quando eu tocava piano, eu tocava uma música famosa na época e todo mundo tocava. Le Lac de Como. Aí eu falei, um dia eu chego lá. E cheguei. Depois eu e já fui também umas 2, 3 vezes. Devo ir de novo agora, nesse maio de 2011. Se Deus quiser, ou março, mês que vem, se der tudo certo. Se Nossa Senhora de Fátima me ajudar, né? E vai ajudar. E o ano passado a gente foi à Turquia. Também o povo árabe, né? O povo da nossa parentela, né? Árabes, turcos, são tanto diferentes, não são bem iguais. Eu queria mesmo era ir para a Síria, que é a terra do meu avô paterno. Ele morava numa cidadezinha próxima de Damasco. E veio para cá em 1905 com a minha avó, e ela deu à luz no navio a minha tia, já em águas brasileiras, e foi chamada Brasília. Ai, que lindo! A primeira Brasília nessas terras aqui. Eu sei que essas viagens de reconhecimento, de ver as pessoas da nossa nacionalidade, eu já consegui fazer. Depois eu viajei para os Estados Unidos, viajei para o Canadá, América Latina, enfim, eu já andei um pouco. Desde 1970 que eu viajo. E eu escondia dólar embaixo do colchão. Ninguém sabia que eu comprava dólar. Olha só. Mas onde eu gosto mesmo de ir e quero voltar é Portugal. Por isso que eu estou querendo voltar para lá de novo. O que mais? E como professora, quais as suas melhores lembranças, realizações? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná. Graças a Deus eu fiz o curso de letras. E fiz um curso muito bom, graças a Deus. Muito bom mesmo, com um currículo, com uma grade horária, como é que a gente chama? Uma carga horária muito grande, porque eu cursei várias disciplinas. E daí eu fui trabalhar na propaganda, né? Porque essa época eu fiquei muito tempo sem dar aula, porque eu trabalhava na publicidade, trabalhava em agência de propaganda aqui em Curitiba. E depois trabalhei com representação comercial, né, representação de revistas para negociação de espaços publicitários. Então eu visitava todas as empresas, todas as agências, etc., para negociar os espaços nas revistas que a gente atuava como representante.
E nós atuávamos em 2, 3 pessoas, às vezes, numa empresa de representação. Mas eu fui deixando também devagar os meus clientes, porque o meu pai começou a ficar doente. E ele reclamava, porque eu não parava em casa. Minha filha, chega de trabalhar, você não precisa trabalhar tanto. Resultado, eu fui deixando os meus clientes, fiz concurso no estado e fui ser professora no nosso estado do Paraná. Passei muito bem nos concursos, eu fiz 2 disciplinas, das quais eu tinha diploma, né? Tinha graduação, educação artística, música e língua portuguesa. E foi uma coisa muito boa que eu fiz na minha vida. Eu descobri mais um talento, né? Lidar com a criançada, porque a gente ouvia falar da educação no Brasil, mas a gente ouvia falar, a gente estava de fora. Quando a gente entrou na escola e começou a descobrir as nossas dificuldades, ai meu Deus! E aí, Alzires, com um certo talento perfeccionista, queria salvar a pátria, né? Mas de que jeito? Mas enfim, eu fiz o que eu pude, como tantos professores fazem. E eu amo os meus colegas até hoje, que de vez em quando ainda a gente se encontra. E agora estou aposentada. Eu sei que foi uma época muito boa também, o tempo que eu fui professora no estado do Paraná, atuando como professora de educação artística e língua portuguesa. Eu tinha 20 horas de cada matéria e trabalhava mesmo. Enfim, isso foi até 2002, quando veio a minha aposentadoria. E agora eu continuo trabalhando. Não deixo, não. Eu sou professora de português, desenvolvi uma metodologia e continuo fazendo minhas aulas, atendendo as pessoas que ainda precisam aperfeiçoar seus conhecimentos na área da linguagem. Vestibulandos, pessoal que está em pós-graduação, que está em graduação, que tem dificuldade de compreensão, de produção de textos, eu faço revisão de obras de todo tipo. E paralelamente a essas coisas, a toda essa minha atividade profissional, eu ainda sou manequim da melhor idade, de vez em quando eu vou desfilar por aí em desfiles beneficentes. Eu pertenço à UBT, União Brasileira de Trovadores. Ah, mas é uma delícia a gente criar trovas e declamar trovas e participar dos eventos da UBT, que eu estou muito feliz por pertencer, adoro os trovadores. Então a gente ganhei 2 prêmios até com trovas premiadas. Uma delas é a água, o tema era a água. E a outra, o tema era o Natal. E ganhei 2 menções honrosas. Olha só. Tá muito bom, né? Para quem é meio principiante. Paralelamente, o que mais que eu posso dizer para vocês? Sobre lazer, que lugares você costuma frequentar de dia, de noite? Saúde, exercícios físicos, amizades. Credo, é muita coisa, não acha? Não. Mas, muito bem, eu sou uma pessoa muito ligada à cultura e dentro da cultura a língua portuguesa, a psicologia e as artes em geral, né? Continuo tocando meu piano, graças a Deus. Participo da União Brasileira de Trovadores, nós temos eventos, né? Pertenço também à Academia da Poesia, presidida pela nossa querida professora Rosa de Oliveira. E a gente tem uma seresta no 2º sábado do mês. Ai, é uma delícia. Então lá a gente vai reunir todo mundo e a gente canta, declama poemas, trovas e tomamos um lanche muito bom. E é um pessoal muito legal. Eu pertenço também ao Centro Paranaense Feminino de Cultura. Então são praticamente 3 entidades
às quais eu pertenço, gosto muito e pretendo contribuir sempre com essas entidades o mais que eu puder. E ainda já fiz trabalho voluntário. Fiz trabalho voluntário praticamente quase toda a minha vida. Num fim de semana, numa hora da tarde, de sábado, ou uma hora ou duas de domingo, sempre atuei. E ainda pretendo atuar. Esse ano eu estou com outro projeto em mente de atender a alfabetização de idosos. Eu já fiz uma experiência de 6 meses e depois eu tive que parar. Mas esse ano eu pretendo continuar atendendo os velhinhos, se Deus quiser. E ainda estou muito feliz porque eu realizei mais um sonho que eu tinha, que achava muito difícil. Eu escrevi um livro. Então dizem que as pessoas têm que plantar uma árvore, ter filhos, né? E escrever um livro. Eu não tive filhos, nem me casei. Então, na maior parte das vezes, os filhos dos outros é que passavam a ter mais uma mãe, ou mais uma tia, ou uma avó, a professora, etc. né? E eu sempre me doei muito para as crianças. Enfim, é a minha natureza, já fazia isso quando era menina, né? 18 anos, 19 anos eu estava fazendo a Dona Coelhinha. E aí foi, sempre com atividades assim. Era Páscoa, eu me vestia de coelho, ia brincar com as crianças com os chocolates, era Natal, me vestia de Papai Noel na escola, e enfim, essas brincadeiras todas que tanta gente faz e é maravilhoso. E eu escrevi um livrinho que é um super-herói, com certeza. Mas ele é um super-herói diferente dos que estão por aí. Nada violento, bonzinho, até é bonzinho demais, ele faz umas malandragenzinhas, mas plenamente aceitáveis, né? O nome dele é Bogdan. Bogdan na Terra. E eu estou muito feliz de ter escrito esse livrinho. Já trabalhei muito com ele nas escolas, contando histórias para as crianças, representando, me vestindo com máscara, etc. E conto história para a criançada e ponho a criançada para participar da história. Né? Isso é muito interessante, com certeza. Eles vêm junto comigo, eles assumem os personagens e, enfim, a gente faz toda uma interação muito boa e a gente discute com eles o que é o super-herói. Quem é o seu herói na sua vida? Quem é o nosso maior herói? E se você fosse um herói, qual seria a sua força? O que mais que você poderia fazer para tantas coisas que ainda nos perturbam nesta vida? E assim como vocês veem, eu estou feliz. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e quase realizada. Porque eu acho que plenamente realizado, tenho dúvida se alguém se sente plenamente realizado. Você pode ter, com certeza. Mas eu não. Eu acho que todo dia que eu levanto com uma ideia que eu quero fazer isso. Se eu vou fazer, eu não sei. Mas a gente tem ainda vontade de fazer outras coisas. E sobre suas preferências musicais, ritmos? Aí não tem preferência. Tocou de cantar, dançar, declamar, é praticamente tudo. Eu danço samba, tango, tchá-tchá-tchá, lambada, que mais? Forró, tudo que é bom de mexer é comigo mesmo. E rock, dancei muitíssimo. Até hoje, de vez em quando, a gente faz umas incursões aí, meio fora de esquema, e eu, dobro os joelhinhos e vou lá no fim, porque eu faço ginástica praticamente todo dia. Graças a Deus. Eu moro perto do Jardim Botânico e a gente está lá praticamente quase todo dia, pela manhã. E é uma bênção aquele nosso jardim. Convido todo mundo que ainda não foi e os que vão de vez em quando a irem sempre. Sobre a sua alimentação, suas preferências, doces, salgados? Bom, eu já fui muito comilona. Já fui muito de pizza, de churrasco, rodízio de massas, de carnes e todas essas coisas que muita gente conhece. Mas hoje em dia, nequinha. Hoje em dia a Osíris está assim, na base da soja, bastante
saladinha, só limão para temperar, nada de sal, pouquinho açúcar. E a minha comidinha é assim, muito especial. E isso é uma bênção, eu cada dia me sinto melhor e me sinto até muito mais disposta, saudável e até me acho bonita. Apesar dos meus 69 quase anos no mês que vem. E sobre suas lembranças do passado, de infância, de amizades, coisas que marcaram a sua vida, lembranças boas, tempos de colégio, amizades. Olha, eu, de um modo geral, na minha vida, eu fui uma pessoa quase sozinha, sabe? Nunca fui assim muito de ter muitas amizades, muitos grupos, assim como eu vejo os jovens hoje, enturmados, isso e aquilo. Não tive muito disso, não. Eu, aqui em Curitiba, eu morava com meus pais, eu estudava, trabalhava e daí eu fui para a televisão, lá a gente conversava muito com os colegas, na cantina e tal. Namorei, claro, mas não namorei muito não, nunca fui de namorar muito. Nunca namorei muito, namorei poucas pessoas, mas poucos e bons. E também não, sei lá, acho que eu não era muito ligada, sabe? Em casamento e sei lá, eu acho que nasci assim meio virada para a lua, sabe? Meio diferente da maior parte das mulheres que querem namorar logo, menininhas já estão namorando, já querem casar e não sei o que, agora estão ficando e não sei mais o que. Eu não era assim, não. Eu queria voar, queria sumir para o mundo, eu adorava geografia, eu queria conhecer o mundo. Então eu tenho lembranças assim boas de algumas pessoas no trabalho, de algumas crianças que apareciam no meu programa, de alguns amigos que sempre me trataram bem, tipo o senhor Renato Mazanic, Silas de Paula, Cheval. Ai, as meninas que trabalhavam comigo na televisão, algumas professoras no colégio onde eu trabalhei. Enfim, tenho assim essas lembranças, que atualmente eu tenho mais pessoas amigas. Depois que eu me aposentei, que eu deixei todos os cuidados que eu tinha com meus pais, porque foram 15 anos de muitos cuidados e eu quase que esqueci um pouco de mim. Então daí comecei a voltar a frequentar esses ambientes culturais. Então agora eu tenho tido, graças a Deus, ótimos relacionamentos, mulheres, senhores maravilhosos com quem a gente se encontra, convive de vez em quando. Tá bom? E agora? E o carnaval? Ah, isso é uma Sapucaí. coisa... Isso é uma coisa muito boa na minha vida. Eu já desfilei no Rio de Janeiro 3 vezes. Ah, entrar no sambódromo assim é uma glória. Meu Deus do céu, é uma delícia, uma coisa muito boa mesmo. E quem ainda não foi, dê um jeito de ir. Pelo menos para assistir. Porque ver pela televisão, Deus me livre. Eu trabalhei em televisão, mas não sou muito de assistir televisão não, muito pouco. O negócio é ao vivo. Resultado, lá algumas vezes, e aqui, quando eu fico aqui no carnaval, eu costumo sair com as nossas escolas. Embaixadores da Alegria, Mocidade Azul, não é? As nossas escolas aqui que são muito interessantes e a gente gosta de participar dessa turma que faz um empenho danado para desfilar na avenida. Que mais? E quais são seus planos para o futuro, médio, longo prazo? Futuro, eu sempre olho 10 anos na frente. Desde que eu era menina que eu pensava 10 anos na frente. Daqui 10 anos eu devo estar assim, fazendo isso e não sei com quem, e desse jeito e não sei como. E olha,
que eu quase realizei tudo. O que falta ainda? Com certeza. O que falta ainda, agora, nesses próximos meses, eu quero fazer a segunda edição do meu livrinho, o Bogdan. Foi lançado na Livraria Curitiba, me deram muito apoio lá, fiquei 3 semanas nos shoppings, atendendo a criançada, mostrando meu livrinho, etc. E agora eu estou querendo fazer a segunda edição. E se sair, então é mais um plano realizado. Mas um outro projeto é aperfeiçoar o meu português moderno. Porque eu desenvolvi uma metodologia, estive na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, e confirmei uma porção de coisas lá, e o meu português moderno é um projeto que ainda tem que acontecer, muito mais do que vem acontecendo. Então eu espero ainda fazer um pouco mais e levar um pouco mais do meu conhecimento da nossa querida língua portuguesa para os nossos brasileiros, os nossos estudantes, a nossa moçada, enfim, que com certeza ainda tem muita dificuldade de expressão. E espero conseguir isso com a graça de Deus. E que conselho você deixaria para pessoas no futuro? Conselho? É. Ué, mas não dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dá, a gente vendia? Com a experiência de vida que você tem, você deve ter alguma coisa para dizer, algum conselho para passar. Olha, eu falo aquilo que eu sempre busquei na minha vida e que sempre foi um alvo enfraquecido. Veja, eu sempre lutei muito com a minha saúde. Eu já tive várias intervenções cirúrgicas, né? E sempre pedi para Deus que mais saúde, porque eu sempre lutei muito com isso. Hoje em dia eu estou melhor. Mas eu acho que as pessoas devem fazer tudo e mais um pouco para ter uma saúde muito boa, física, mental, psíquica. Porque com certeza hoje nós vivemos num mundo muito mais poluído, com muito mais dificuldade, com muito mais opções, e a gente conseguir ter uma alimentação boa, saudável e se livrar dos remédios, eu acho que é a maior mensagem, a maior força, a maior frase que eu posso deixar. Sim, senhor. O que mais? Bom, nosso tempo já está terminando e eu tenho agradecimentos a fazer pelo seu depoimento. Muito bom, por sinal. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Espero que esse projeto da Memória do Paraná fique cada vez mais, vamos dizer, cheio de boas pessoas fazendo seus depoimentos, deixando seus exemplos, suas sugestões. Parabéns aos que elaboram o projeto. E, pessoalmente, muitíssimo obrigada por ter contribuído.